Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Leremos do verso 12 até o verso 17. Vamos continuar aquela série de pregações referente às cartas às 7 igrejas da Ásia. Para lembrá-los, no capítulo 1, versículo 1, está escrito: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. João estava na ilha de Patmos, preso, exilado, longe do convívio com seus irmãos, uma ilha que ficava a oeste da Ásia. Sabemos muito bem que os romanos não cuidavam muito bem dos seus presos. E imagine a situação do servo de Deus João, o único apóstolo que não foi martirizado. Ele recebe essa revelação e escreve. E eis aqui o registro do escrito, Apocalipse. E agora, em especial, vamos ler Apocalipse capítulo 2, do verso 12 até o verso 17. Está escrito: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro assim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Oremos mais uma vez. Pai eterno, eis a sua palavra, exposta nesta noite, proclamada através da leitura. Te pedimos que teu Santo Espírito venha iluminar nossas mentes, para que possamos aprender qual é a sua boa, agradável e perfeita vontade. Te pedimos isto em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. A palavra Pérgamo, essa carta é escrita à igreja de Pérgamo, significa casado. A igreja e Jesus Cristo, na palavra de Deus, ele usa muito essa linguagem de noiva e noivo. Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. E nós precisamos nos apresentar ao noivo, fiel, adornada, incontaminada, pura e santa. O pecado da igreja de Pérgamo era justamente a tolerância com o liberalismo. E o ponto central dessa carta é alertar a igreja sobre o risco da perigosa mistura do povo de Deus com o engano doutrinário e com a imoralidade do mundo. As cartas de Apocalipse, as 7 cartas,
as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, representam uma mensagem a todas as igrejas de todos os tempos. A carta da igreja de Pérgamo, muito interessante, porque ela, apesar de ter um contexto antigo, ela se aplica perfeitamente aos nossos tempos. Primeiro, Jesus se identifica. Ele se apresenta como aquele que tem uma espada de 2 gumes. Sabemos que a linguagem de Apocalipse é uma linguagem dos escritos de revelações. Isso significa que é usado uma linguagem simbólica. Não podemos interpretar literalmente, como que da boca de Jesus saísse uma espada de 2 gumes e você pintasse esse quadro. Se você abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13, vamos encontrar escrito o seguinte: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Verso 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A palavra de Deus é assim. É como uma espada que corta dos 2 lados, que tem esse poder de cortar. E aqui diz no texto de Hebreus que ela é mais cortante do que a espada de 2 gumes. Diante da palavra de Deus, ela expõe realmente quem nós somos. Se pegarmos os 10 mandamentos e lemos cada item, ele vai servir como um espelho para nos mostrar quem é o ser humano, quem é você. E somos qualificados, toda a raça humana, todo ser humano, homem, mulher, criança, como pecadores. A palavra de Deus diz que não há um justo sequer. Diz que nossas obras, nossos trabalhos diante de um Deus santo são como trapo de imundície. Terrível realidade. A palavra de Deus nos coloca no lugar que nós precisamos estar, no chão, no pó, arrependido, diante de um Deus que quer o nosso arrependimento, diante de um Deus que quer nos salvar. Todas as cartas do Apocalipse, todas as 7 cartas do Apocalipse, há um chamado ao arrependimento. Jesus se apresenta assim a Pérgamo, a igreja de Pérgamo, na Ásia, como aquele que tem uma espada de 2 gumes. O contexto histórico de Pérgamo, da cidade de Pérgamo, é o seguinte: era a cidade mais famosa da Ásia. Por 400 anos, ela foi capital do Império Romano. Foi também um centro cultural. Existia ali uma biblioteca com 200.000 volumes, escrito em pergaminhos, no couro.
era a segunda maior biblioteca do mundo, perdendo apenas para Alexandria. E Pérgamo, a cidade de Pérgamo, se gloriava dessa cultura. Também era um centro do paganismo religioso. Existia vários templos, e um templo inclusive dedicado a Zeus. Esse templo era tão bonito que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Além de Zeus, havia também um culto a falso deus chamado Esculápio. Que nome estranho, né? Esculápio. Era um deus, para eles, um deus salvador. E tinha a serpente como seu ícone. Tinha a serpente como a imagem representativa. Havia, inclusive, um colégio de médicos, sacerdotes, muito famoso na época, que mantinha 200 santuários espalhados pelo mundo da época. E a sede era justamente ali em Pérgamo. Havia também uma escola famosa, uma escola de medicina. Galeno era o médico mais famoso ali em Pérgamo, perdendo apenas para Hipócrates. As curas se misturavam com a crendice e a ciência. E eram então atribuídas assim essas curas ao poder desse falso deus, ao poder da serpente. A medicina ainda hoje usa a serpente como símbolo desta ciência. Além disso tudo, Pérgamo era o centro asiático do culto ao imperador romano. No ano 29, foi construído um templo só para adorar ao imperador vivo, César Augustus. E uma vez por ano, os súditos tinham que ir a este templo e dizer: César é Senhor. Era uma cidade, então, eclética, com espírito aberto, onde a liberdade religiosa reinava desde que observasse esse detalhe do culto do imperador. Ali nessa cidade estava então o trono de Satanás, conforme lemos no texto. Trono de Satanás porque existia essa pressão, essa sedução, essa cegueira espiritual, esse misticismo, o paganismo, a mentira religiosa, a perseguição. Tudo ali. E a igreja de Pérgamo estava inserida neste contexto. Eu pergunto para os queridos irmãos hoje aqui, brasileiros, era fácil ser crente lá em Pérgamo? Será que era fácil? O contexto é semelhante às outras igrejas de Éfeso, de Esmirna. O inimigo usa uma estratégia agora diferente. Além da morte, da prisão, ele vai usar agora a sedução. O verso 13 de Apocalipse capítulo 2, está escrito: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda que Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A igreja era fiel. A igreja se manteve fiel diante de toda essa opressão, de toda essa pressão do Império Romano, a tal ponto que o pastor da igreja, Antipas, por não negar Jesus Cristo, por não ir lá no templo do imperador,
e dizer que César é Senhor? Não. Aqueles crentes eram fiéis até a morte. E esse pastor permaneceu fiel até Jesus. Ele foi colocado dentro de uma imagem de bronze, de um porco. A imagem tinha um formato de um porco de bronze. Foi colocado ali dentro, queridos. E esse porco de bronze foi colocado nas chamas, no fogo, até ficar vermelho. Por isso, o nosso Senhor Jesus Cristo diz isso: que conservas o meu nome e não negaste a fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Esse é o contexto. Essa é a história de nossos irmãos do passado, que permaneceram fiéis até a morte. E não se deixaram seduzir pelas filosofias, pelas artimanhas, pela sedução. Pelo contrário, permaneceu fiel até a morte. O inimigo usa essa estratégia e tem usado muito tempo essa estratégia. A sedução. A sedução às vezes entra sorrateira. Às vezes na televisão, na mídia. Quantas vezes você não torceu durante uma novela por aquele casal que estava se separando e tendo outro relacionamento com outra pessoa? O mecanismo da novela, ela é programada para você torcer por aquilo que é errado diante de Deus. A palavra de Deus diz que, em relação ao casamento, por exemplo, Jesus disse que no princípio não era assim. Casamento até a morte que o separe. Sedução, engano. A igreja de Pérgamo, ela professava o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, apesar da perseguição religiosa. A igreja suportou essas grandes provas, se mantendo fiel. Verso 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tu tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão e também aqueles que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Se você leu a Bíblia, sabe que Balaão foi contratado pelo rei Balaque para proferir maldição para Israel. E toda vez que Balaão ia proferir uma maldição, ele abençoava Israel. E ele sequencialmente abençoava Israel, até o ponto de o rei Balaque ficar chateado com essa situação. E Balaão, então, que recebia dinheiro para essa questão, sugeriu ao rei que Israel se envolvesse com outros povos. E, consequentemente, acabaria o quê? Cometendo o pecado de idolatria, que para Deus é prostituição, que para Deus é imoralidade. Então, eles foram seduzidos a pecar. Porque se pegasse uma imagem e falasse assim, ó, adora essa imagem, eles não aceitariam. Mas, com essa sedução, o inimigo alcançou o seu intento.
O pecado enfraquece a igreja. O pecado enfraquece a sua vida. O Deus de Balaão era o dinheiro. É como uma mistura. É como uma mistura. Quem tem carro sabe que muitas vezes nós acabamos abastecendo com gasolina adulterada, misturada às vezes com água, com outro componente. E sabe que quando essa gasolina é inserida no carro, pode provocar alguns danos. Depois de algum tempo, o motor e outros componentes do carro acaba estragando. Assim é a nossa vida. Não deixe o pecado enfraquecer você. Você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. O sal tem um objetivo, tem uma característica, é salgar, dar sabor ao alimento. Se esse sal não tem essa característica, conforme a própria palavra, esse sal tem que ser jogado fora e ser pisado. Enfim, eles ensinavam que a liberdade de Cristo é liberdade para pecar. Diziam: não estamos mais debaixo da tutela da lei, estamos livres para viver sem freios, sem imposição, sem regras. Transformaram a graça em licença para a imoralidade e liberdade em libertinagem. Nosso Deus colocou limites. Os pais colocam limites nos filhos. A palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e de prática, nos mostra qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não podemos nos deixar seduzir. Os nicolaítas, por sua vez, ensinavam que o crente não precisava ser diferente. Quanto mais pecar, maior será a graça de Deus. Poderiam até usar: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas não é vontade de Deus que você tenha uma vida desregrada. Não. Se você ama a Deus, e o primeiro mandamento é este: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, você vai querer agradar o Pai. É como um filho que tem amor ao Pai e quer agradar o Pai. É só obedecer. É só obedecer os seus mandamentos. Quem ama, obedece. Jesus diz que a fonte do pecado na igreja de Pérgamo é justamente o diabo, porque está assentado, a igreja está localizada justamente no trono de Satanás, ou seja, na cidade de Pérgamo. Sabemos que nós temos 3 inimigos: o mundo, a nossa carne, ou o nosso eu, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, e o diabo. Cada dia travamos uma batalha, uma guerra. Ali em Pérgamo existia vários templos, santuários, altares, filosofias anticristãs, tolerância com a imoralidade. Isso não é diferente hoje. Quantos altares, quantas religiões nós temos no Brasil? Quantas filosofias anticristãs? Temos reencarnação e muito outras. Precisamos focar que o nosso único mediador é Jesus Cristo. Só Ele é capaz de nos reconciliar com Deus através de seu sacrifício. A Bíblia diz que Satanás é um ser espiritual. Ele é inteligente. Jesus diz que ele é o príncipe deste mundo,
O apóstolo Paulo diz que ele é o príncipe das potestades do ar. Ele comanda um exército de espíritos malignos, conhecido como dominadores deste mundo tenebroso ou como forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E o reino desse nosso adversário é onde existe trevas. Cegueira espiritual, mentira, engano, que instiga o ser humano a pecar e o induz ao erro. Cristo conhece a igreja. Conforme nos capítulo 1 de Apocalipse, ele anda no meio dos candeeiros. Os candeeiros representam as igrejas, mostrando que ele conhece a igreja e ele te conhece também. Ele sonda o nosso coração. E ele exorta os faltosos ao arrependimento, a tirar toda essa tolerância ao pecado, ao erro doutrinário, à libertinagem moral. Jesus sentencia os que não têm arrependimento, que haverá um juízo. Que ele é quem tem essa verdadeira espada, a espada de 2 gumes, a palavra de Deus. E a palavra de Deus não volta vazia. Ela volta com aceitação ou volta com negação. Volta com salvação ou volta com julgamento. A falta de arrependimento redunda em julgamento. E essa espada é esse sopro do nosso Senhor Jesus Cristo que vai, na sua segunda vinda, vai derrubar o nosso inimigo. Cristo, além de sondar a igreja, ele também vai premiar. Isso é maravilhoso. Hoje pela manhã, celebramos a ceia do Senhor. E usamos o texto que Jesus diz que ele é o pão que desceu do céu. E que quem comer vai viver eternamente. Aqui, em Apocalipse, a premiação é a seguinte: você vai comer do maná escondido. Quando cessou o maná de Deus, o povo no deserto durante 40 anos foi alimentado pelo próprio Deus. Deus enviava o maná e no amanhecer o povo judeu pegava o maná, que deveria ser comido no mesmo dia. Porque se não comesse no mesmo dia, se guardasse, iria apodrecer. Então, quando cessou o maná, foi colocado uma porção no vaso e guardado na arca. E depois no templo. Com a destruição do templo, conta-se que Jeremias escondeu o vaso com maná numa fenda no Monte Sinai. Os rabinos diziam que ao vir o Messias, o vaso com maná seria recuperado. Receber o maná escondido significa desfrutar das bênçãos da era messiânica. Jesus, ele diz que é esse pão do céu, que quem come dele tem vida eterna. O maná escondido se refere ao banquete que teremos permanente no céu. Aqueles que rejeitam o luxo da idolatria nesta vida terão um banquete lá na eternidade. O maná é o pão de Deus, cereal do céu, alimento espiritual. Este é o primeiro prêmio daqueles que são fiéis. O segundo prêmio é comparado com uma pedrinha. Uma pedrinha, qual a cor que o texto diz? Branca.
Caiu umas pedrinhas aqui. Eu trouxe pedrinha aqui, trouxe duas cores. Primeiro, uma pedrinha branca. Significava entrada para um banquete. Quem recebia a pedrinha estava convidado em um banquete. Segundo, também era usado nos tribunais. Aquelas pessoas que julgavam, certamente tinham duas pedrinhas. Uma branca e uma preta. A branca significava absolvição. E a preta, condenação. Aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Aqueles que foram chamados à comunhão dos santos. Aqueles que estão inseridos numa igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses receberam uma pedra branca. Foram absolvidos de sua culpa. Foram justificados pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz. Fomos perdoados. A nossa dívida tremenda, grande, impagável, foi cravada na cruz. Por isso, recebemos essa pedrinha branca, com o nome escrito. Que sabe apenas aquele que recebe. 2 prêmios fabulosos para aqueles que estão presos às coisas materiais. Melhor do que prêmio na loteria. Melhor do que um carro zero no último modelo. Melhor que uma casa. Porque o nosso tempo aqui é passageiro, 80, 100 anos, o que é isso? Comparado com a eternidade. Não dá para trocar, não dá para negociar, querido. Temos que juntar tesouros no céu. A palavra então de Deus diz o seguinte: não deixe se seduzir pelo inimigo. Não deixe seduzir-se por doutrinas anticristãs. Não deixe se seduzir por você mesmo, pela carne, pelos desejos carnais, pela sedução dos olhos e pela cobiça da carne. Não se deixe seduzir com as artimanhas do inimigo, tentando afastar você de Deus. Pelo contrário, seja santo como aquele que é santo, o nosso Deus. Enfim, hoje vimos que Jesus conhece a igreja. Viu que a igreja está localizada num lugar não muito bom, no trono de Satanás. Mas que apesar disso, conserva o nome de Jesus. Que não negou a fé. E que Antipas foi um testemunho fiel e que foi morto ali para testemunhar aqueles que estavam presentes e a nós hoje. Que ele venceu, que foi fiel até a morte. Que Jesus traz uma advertência. Não se deixar seduzir nem pela doutrina de Balaão, nem pela doutrina dos nicolaítas, nem pela sedução, nem pela libertinagem, nem pela tolerância do pecado. Somos chamados ao arrependimento. Ele também traz uma mensagem de castigo. Diz que pelejarei com a minha espada, com a espada da minha boca, aqueles que não se arrependerem. E enfim, o chamado: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito de Deus está presente, está falando com você, queira ou não queira. Porque o ministério do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
na hora da prestação de contas, quando você comparecer diante de Deus, não tem segunda instância. Né, irmão Sheldon? Que nem aqui tem, né? Segunda, terceira instância, não tem. O nosso juiz é perfeito. O nosso juiz é justo, Deus é justo. Ele conhece os seus pensamentos. Ele te conhece. Conhece o seu deitar e o seu levantar. Haverá então um dia de prestação de contas. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E enfim receberemos o prêmio da soberana vocação em Jesus Cristo, para aquele que foi chamado e chamada a caminhar essa trajetória, essa caminhada, essa jornada de fidelidade. E no banquete celestial estaremos todos reunidos. Com a pedrinha branca. Porque nós fomos absolvidos. A justiça que nós merecíamos, o castigo que nós merecíamos, foi pago por alto preço pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, juntos, nas bodas do Cordeiro, comeremos desse maná. Amém?